Começando mais uma gravação aqui. Estamos aqui com Luiz, Maria e eu, Rafael. Vamos estudar mais um pouquinho aí da introdução à fenomenologia do Sokolovsky. E bora lá. Preparados aí? Todo mundo preparado? Yes? Então bora lá então. Podemos distinguir, então, dois tipos de preenchimento das intenções cheias. Um que se segue por meio de muitos intermediários, de tipos diferentes e finalmente alcança a intuição. Podemos, por exemplo, ir de um nome de alguma pessoa ao esboço do seu rosto, a um retrato do tamanho natural, a uma estátua, a uma imagem televisada, a pessoa mesma. Cada um desses estágios é qualitativamente diferente dos outros, e cada um preenche e completa o anterior, continua a remeter ao próximo. O final, porém, a intuição, não remete a nada mais. É o terminus, a evidência final. Vamos chamar esse tipo de cadeia de enchimento gradual ou acumulativo. Novamente, o preenchimento final, a intuição, nada tem de mágico ou de absoluto em si. Simplesmente não aponta para nenhum outro tipo de intenção. Nisso difere dos estágios intermediários, que apontam para diante. Poderíamos notar também que a intuição final do objeto coleta o sentido de todos os estágios intermediários através dos quais foi antecipada. Ela é precisamente não esses estágios, mas a completude dele. Ver Niklaus não é ver seu nome, ou sua fotografia, ou seu carregador, mas é aquele que todas essas coisas apontavam. É interessante, né? Porque ele fala aqui na fenomenologia. Tá rindo ele. É muito. Porque ele já tira um certo misticismo da intuição, né? Ele já joga meio pro mundo real. Ele fala, não é muito assim, uma coisa tão assim. É uma outra pegada, né? Diga aí, Luiz. Microfone, Luiz. Microfone aberto. Quer abrir o microfone? Ah, entendi, desculpa, eu tava falando aqui sozinho, muito antes de você começar a falar. É, é é muito estranho, porque a introdução começou muito fácil, muito clara. A gente tá no capítulo 4, Ah, não lembro agora. Acho que é. capítulo 3 ou 4, e aqui a linguagem já tá muito hermética, né, cara? Tipo, a Maria, por exemplo, agora não ia entender nada. Então, Acho que é bom, acho que, sei lá, pesquisar uma resenha do livro, sei lá. Não, a gente vai explicar pra você agora. A gente vai explicar pra você agora, que tá nos parando. E aí, Caio, tudo bem? Oi, tudo bem, graças a Deus, Luiz. E aí, como é que vocês estão aqui? Tudo bem, estamos bem. Estamos lendo aqui a introdução à fenomenologia do Sokolovsky. Estamos no terceiro capítulo, terceiro, quarto, terceiro. E estamos Legal. Essa obra eu não li, mas eu peguei apenas alguns fragmentos e eu digo que é uma ótima introdução ao tema. vamos só, a gente só lê um parágrafo aqui, a gente vai explicar para Maria, aí a gente continua. Sobe Tá aí, ó, certo. Rafael. A gente vai explicando para você, assim, pega, pergunta, diz o que você concorda, diz o que você discorda e vamos nessa. Tá bom, ok. Tô falando assim, pros dois, tô falando pros dois. Mas vamos lá, sobe aí, Rafael, pra gente ver o parágrafo. beleza, hein? Coisa fofa aqui, ó. Você quer começar a explicar? O que ele vai falar aqui. Deixa eu lembrar aqui, vai. Que essas intenções cheias, elas não precisam ser necessariamente cheias, elas vão ter essa passo a passo para chegar numa plenitude, no máximo, né, no término, né, final, na evidência final. Não tem muito o que explicar, pelo menos para mim. Não, pior que tem. Fala, Deixa fala, eu manda só, ver. só ir aqui, Maria. Preenchimento, preenchimento de intenção
aqui nesse texto é basicamente o seguinte. Primeiro eu tenho que explicar para você o que é uma intenção. Nos autores da fenomenologia. É o seguinte, sempre que você quer conhecer alguma coisa, que você dirige a sua mente para alguma coisa, a gente pode chamar esse dirigir de intenção. A gente pode chamar esse dirigir de intenção. Então, exemplos, né? A gente está aqui estudando agora, a gente está querendo estudar esse livro, a gente está pensando nessas palavras e cada ato desses é uma intenção. É a palavra que esses É uma caras... busca, Oi? é uma busca de compreender algo, a busca de adquirir um conhecimento, de dirigir. Não só, por exemplo, quando você deseja conhecer, são intenções também. Por exemplo, você deseja comer. Você deseja comer, você tem esse desejo. Isso também é uma intenção. Intenção, nesse vocabulário, são todos esses tipos de atividade da pessoa humana. Outro exemplo, quando você olha para um quadro, você olha para esse quadro e você lembra de todas aquelas outras características que, quer dizer, você lembra de várias outras características, certo? Cada uma dessas outras características, o jeito que a sua memória se dirige é uma intenção. É uma palavra estranha, mas é o que ela significa aqui, correto? Sim. Aí, as perguntas que eu ia fazer, né? Vai. Primeiro, um pouquinho sobre o autor dessa obra e o contexto histórico. Quais são as influências dele? Porque eu estou na faculdade de História, então, eu quero saber o contexto e tal, coisa. Tá bom. Tá. Esse autor aqui, o Robert Sokolowski, ele é só alguém que está comentando a filosofia de Edmund Husserl. Edmund Husserl é um filósofo, acho que ele é vienense, eu acho que ele é vienense do início do século XX, final do século XIX, e ele está dentro de um debate que, depois de Kant, não sei se você conhece Kant, a filosofia de Kant, mas Aquela questão do super-homem e tal. não, Kant é outra coisa. Eu confundi com Nietzsche. Não, eu não sei. Eu só sei que Kant talvez seja alemão. Não, é Eu isso acho que mesmo, é ele é isso. alemão. Ele é alemão. Mas deixa eu explicar um pouquinho de Kant para você. O Kant, ele está no debate lá do século XVII, e aí o debate do século XVII é a querela entre racionalistas e empiristas, o racionalismo de Leibniz era basicamente a febre, era o status quo da filosofia ali do século XVII. E o racionalismo de Leibniz era uma filosofia assim, que a partir de uma lógica formal, queria deduzir tudo a partir de alguns princípios. E um cara que sistematizou a filosofia de Leibniz chamava Christian Wolff, e essa sistematização do Christian Wolff era basicamente o ensino de filosofia ali no século XVII, nas faculdades. E era uma sistematização que definia alguns conceitos, por exemplo, o conceito de juízo analítico, juízo sintético, definia várias coisas. E também tinha os objetos do conhecimento, alma, mundo e Deus. E esses eram os objetos do conhecimento para a filosofia ali do século XVII. E, enfim, beleza. Debate, racionalismo e empirismo. Você tem lá o racionalismo de Leibniz e você tem o empirismo, principalmente o empirismo de Hume. O empirismo de Hume tinha alguns aspectos muito importantes, que era a crítica à causalidade e a crítica à moralidade. A crítica à causalidade de Hume, ela se baseia no conceito de razão de Hume. O conceito de razão em Hume é quando eu olho o devir, por exemplo, eu vejo que o Picasso fez a sua pintura
aqueles exemplos que a gente deu na reunião antes, na reunião anterior. O gameta masculino e feminino que é tornado um embrião, um ser humano, o ser humano que no seu desenvolvimento embrionário toma a cor branca ou negra, o pedaço de cobre quando ele é tornado uma estátua, etc. Para Hume, o conhecimento é apenas a unidade entre causa e efeito. É entender que algo causa outro. Só. Para Hume, a razão é só isso. E por isso, Hume vai dizer que quando a gente percebe essa união de causa e efeito, como a inteligência só pega essa união de causa e efeito nesse momento específico, saber que essa unidade ela é necessária, por exemplo, saber que para que uma estátua seja feita precisa de um ser humano, para que a gente saiba que isso é necessário, a única coisa que o ser humano faz é repetir essa percepção várias vezes. Para Hume é isso. Então a causalidade não, a percepção da causalidade e a causalidade não são algo como que um racionalista pensaria, como que a ideia das duas coisas está já imposta na razão e a experiência humana indica isso claramente. Está compreensível? Não é repassada à toa, terminei com isso. Mais uma vez, eu acho que quando eu sentar em casa e falar, vamos estudar sobre isto, eu vou sentir mais confortável, assim, de falar alguma coisa e tal. Mas eu senti que você teve um esforço, assim, de explicar uma coisa complexa para uma pessoa que não está sabendo quase nada. Enfim, mas eu não entendi, mas um dia eu vou entender. Acho que é a coisa que eu estou entendendo. Mas vamos passar. Eu só vou tentar absorver, entender. Estou com o meu caderno aqui, sabe? Vamos nessa. Tá, então deixa eu voltar aqui para explicar o que é uma intenção cheia, uma intenção vazia, um preenchimento. Quando você tem essas intenções, você olha para um quadro, você lembra das suas características, você olha para uma comida, você deseja comê-la, você lembra de cada uma dos seus gostos, das suas experiências que você teve, quer dizer, você pode lembrar, não necessariamente você lembra. Ou você está aqui lembrando, a gente está estudando e várias outras coisas são remetidas à sua consciência. Isso são intenções. Até o seu buscar. Quando você busca algo, você tem uma intenção. Beleza, isso é uma intenção. Um preenchimento de intenção é quando essa intenção tem uma imagem clara. Essa intenção recebe algum conteúdo. Por exemplo, você olha para um quadro e você lembra sei lá, você olha aquele quadro do Picasso do relógio, você olha para aquele quadro e lembra da experiência de quando o tempo começa a passar devagar. Quando você lembra dessa experiência, aí a intenção é preenchida. Compreensível? Sim. Quando há essa busca, esse desejo, é a intenção. Aí a concretização desse desejo, dessa intenção, é essa intenção preenchida. Isso, é a intenção preenchida, isso. Agora, uma intenção vazia está falando de preenchimento de intenções. Então, vai preencher uma intenção. E existem intenções cheias ou vazias que podem ser preenchidas. Uma intenção cheia é uma intenção que tem um conteúdo, certo? Ela tem um conteúdo claro. Você percebe um conteúdo na sua memória, na sua imaginação, na sua visão, no seu tato, etc. Isso é uma intenção cheia. Uma intenção preenchida cheia. Correto? Tá compreensível? Aí, professor, quando fica só na intenção, tipo, é só intenção, tipo, intenção vazia, é só intenção, quando fica só naquele desejo que não é concretizado. Isso. Por exemplo, uma intenção vazia. Sabe quando você pensa na palavra vazio e não te remete a nada?
Quando você pensa na palavra cheia, isso não te remete a nada? Pode falar, Rafa. Não gera. A gente, no texto, ele vai dar o exemplo de intenção vazia. Agora que você falou, eu lembrei. É quando a pessoa vai no jogo de futebol. Lembra do jogo de futebol? Sim, Que dá o exemplo assim: você compra o ingresso, você fala sobre o jogo, como pode ser, como não pode ser. Isso é uma intenção vazia. Que ele não aconteceu ainda, ele não foi ainda. Mas não quando foi você permitido. vai no jogo de futebol, aí a coisa acontece, aí é uma intenção cheia, entendeu? Acho que fica mais claro assim, não fica? Também, isso é um exemplo bom, mas um outro exemplo é você pensar em qualquer palavra. Quando você pensa na palavra, não necessariamente te remete a um conteúdo claro. Um conteúdo claro, uma experiência sensível. Sei lá, eu falo xícara. Não necessariamente você tem uma xícara específica na sua, diante de você, na sua memória, na sua imaginação, etc. Quando você começa a lembrar de alguma xícara específica, aí sim ela vira uma intenção cheia. A intenção vazia é exatamente isso que você falou, mas é um objeto que você quer pensar, mas ainda não, ainda não se concretizou. Faz sentido? Exemplos, mais exemplos. É. Por exemplo, quando você pensa em jogo de futebol, você não tem exatamente um jogo de futebol específico diante de você, na sua memória e na imaginação. Esse é o exemplo que ele deu. Ou você está querendo estudar. Você está estudando lá Mark Bloch. Você vai olhar uma palavra, ele de repente você até sabe do contexto histórico, etc., mas não está claro para você. Você não vê exatamente o que isso significa. Ou, por exemplo, você vai estudar uma parte nova da história. Eu posso te falar agora, Idade Média. Você não tem claro para você um significado disso. É uma ideia vazia. Quando você preenche essa ideia e você vê elementos específicos da história do medievo, etc., aí você tem uma intenção cheia. A intenção vazia é aquilo ao qual você se dirige, um objeto que você se dirige, mas não necessariamente ele te dá uma imagem clara. A diferença entre intenção e intenção, uma intenção pura e simples e uma intenção cheia ou vazia é o objeto que ela se refere. O objeto. A intenção vale para tudo. Mas a intenção vazia vale para apenas objetos, coisas, que não necessariamente te remetem a algo claro. A intenção cheia é quando te remetem, é quando esse remeter está concreto. Faz sentido? Eu acho que sim, tipo assim, Diga. a intenção vazia não é necessariamente que ela não te gera uma imagem, é porque essa imagem é muito genérica, assim, é muito vaga. Tipo, Isso, o exemplo da exatamente. Idade Média, quando você fez o exemplo de história, eu entendi sobre a Idade Média, porque é exatamente isso. Quando é a Idade Média, é muito, tipo, a Idade Média é da onde? É da Europa? É da África? É muito vago você falar de Idade Média ou de cultura medieval. É muito vago. Eu compreendi sobre isso. Exatamente. Pode te gerar uma imagem, só que não vai ser uma imagem clara de um objeto, porque não há objeto específico se você tem algo só vago. Exatamente, é exatamente isso. E no próprio texto, ele vai ter um capítulo que ele vai falar da vaguidade. O próprio texto aqui vai ter uma parte, não um subtópico, vai falar sobre vaguidade e sobre essas coisas que a gente está falando, viu? Mais para frente. Vamos para o próximo conceito, intuição. Intuição é quando, por exemplo, você lembra de quando você ainda não tinha estudado sobre Idade Média? Você ainda não estudou sobre Idade Média, você ainda não estudou sobre peste negra, sobre peste bubônica, mas chegou uma hora que você viu a conexão causal entre peste bubônica e morte tipo, de centenas, tipo, 100 mil pessoas na Idade Média europeia. Quando você entendeu essa união de causa e efeito, aí você fez uma intuição.
Intuição, para Russell, é basicamente você entender alguma unidade de percepção. Por exemplo, você nunca experimentou brigadeiro. Um dia você comeu brigadeiro e você soube que é gostoso. Brigadeiro é gostoso. Você fez uma intuição. Algum dia você teve a experiência de namorar, de se apaixonar por alguém. E quando você teve essa experiência, você soube cada um das características que rodeiam essa experiência. Isso é uma intuição. Para você. Quando você tem isso diante de você e você grava. Correto? Faz sentido? Maria? Ah, eu pensava que estava falando com todo mundo. Aí eu esperei os outros responderem. Não, não. Mas Claro que eu fala. estava falando com todo mundo. É claro que eu estava falando com todo mundo, mas por enquanto é você que a gente leu o parágrafo para você. Né? Ah, tá. Tipo assim, Ah, tá. Entendi. Tá, faz. é porque, tipo assim, é muito difícil eu direcionar para todo mundo, porque nem todo mundo lê o parágrafo. Então, de repente, a gente teria que ler o parágrafo de novo e a gente já tá na metade do encontro, sabe? Então, beleza. Isso é intuição. Volta lá, Rafael, para eu explicar essa primeira frase. Podemos distinguir, então, dois tipos de preenchimento das intenções cheias. Um que segue por meio de muitos intermediários de tipos diferentes, e finalmente alcança a intuição. O que é um intermediário numa intenção cheia? Por exemplo, você está estudando Idade Média. Quando você olha para um elemento da peste bubônica, por exemplo, um elemento específico ali da história da peste bubônica, você olha aquilo ali, tem uma intuição cheia. Mas você vai passando por cada um dos elementos que compõem esse fato histórico, você vai percorrendo intermediários até que você tenha uma imagem completa. Então, é aí que a intenção cheia segue por meio de muitos intermediários, de tipos diferentes, e finalmente alcança uma intuição. Entendeu? Intuição seria essa compreensão mais completa sobre aquilo que está se pensando, e esses intermediários seriam meio que esses pedacinhos que te ajudam a compreender esse todo, assim. Isso, exatamente. Exatamente isso. Informações extras que montam um conhecimento maior juntos. Quadro completo. Isso. Tá. Aí ele continua. Podemos, por exemplo, ir de um nome de alguma pessoa ao esboço de seu rosto, a um retrato de tamanho natural, a uma estátua, a uma imagem televisada, a pessoa mesma. Correto? É isso que a gente falou? Sim. Vamos continuar. Cada um desses estágios é qualitativamente diferente dos outros e cada um preenche e completa o anterior, continua a remeter ao próximo. O final, porém, a intuição, não remete a nada mais. É o terminus, a evidência final. Vamos chamar esse tipo de cadeia de enchimento gradual ou cumulativo. Novamente, o preenchimento final, a intuição, nada tem de mágico ou de absoluto em si. Simplesmente não aponta para nenhum outro tipo de intenção. Entendeu? O que eu compreendi é que esses estágios são esses intermediários, né? Que são aqueles pedacinhos que nos ajudam a compreender esse todo. Aí a última parte eu meio que buguei assim. Quando ele fala no final, portanto, isso é uma intenção. Um negócio assim. Na verdade, ele não fala, portanto, que é uma intenção. Ele diz simplesmente não aponta para nenhum outro tipo de intenção. O que ele quer dizer é só que você completou. Você completou e pronto. Sei lá, você quis entender. A gente, por exemplo, eu falo de filosofia. Eu quero entender o que é o argumento da falácia naturalista de Hume. Aí eu vou lá, eu estudo, aí chegou uma hora que eu entendi. Estou satisfeito.
sei lá, você estava com vontade de comer um brigadeiro, você comeu, está satisfeito. Você estava com vontade de entender o que é, sei lá, pega um interesse seu específico de história, você foi lá, entendeu e ficou satisfeito. É aí que simplesmente não aponta para nenhum outro tipo de intenção. Só isso. Sim. Então, essa intenção é como se fosse o caminho. Quando você já está satisfeito, acabou esse caminho, acabou a intenção, acabou o objetivo, porque o objetivo já foi alcançado. Isso. Aí é a intuição. É a intuição que é esse conhecimento já, esse quadro de pedacinhos que formou esse conhecimento novo, por exemplo. Isso. Isso. Nisso difere dos estágios intermediários, que apontam para adiante. Poderíamos notar também que a intuição final do objeto coleta o sentido de todos os estágios intermediários através do qual foi antecipada. Ela é, precisamente, não esses estágios, mas a completude deles. Aí ele dá um exemplo do que ele estava dando antes, que é um trecho de literatura. Ver Nicklaus não é ver seu nome, ou sua fotografia, ou seu carregador, mas é aquilo que todas as coisas apontam. Entendeu? O conhecimento já completo. Pronto, mas vamos para o segundo parágrafo. Fala alguma coisa aí, Rafael? Falei demais, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. É exatamente isso. Até no próprio texto, ele vai no começo, ele já abre, se não me engano, essa questão de intenção, né? Ele já pega aqui, deixa eu ver aqui. Já deve estar aqui no. Quer ver? Cadê? Às vezes é mais fácil isso aqui. Aí a gente já tira o tema já do intenções. Vamos ver aqui. Daí você já pega no próprio texto e vê o que ele quer dizer, né? É melhor Porque ainda. agora ele tá meio que dando um probleminha aqui, né? Ah, meu filho. Ah, não foi encontrado, hein? Coloca só a intenção. Intenção, né? Exatamente. Intenção. Ué, Enfim, mas tá no texto aqui, em vários momentos ele fala dessa questão de intenção, né? Ah, quer ver? é aí. Quem é aí, ó? A Aqui, ó. doutrina Vamos nuclear, notar. olha como essa coisa, essa pergunta é importante. Ó. A doutrina nuclear da fenomenologia é o ensinamento que cada ato da consciência que nós realizamos, cada experiência que nós temos é intencional. É essencialmente consciência de, ou experiência de, ou algo de outro. Você vê como essa questão da intenção, né, ela é o cerne da coisa toda. A fenomenologia ela vai trabalhar isso, né? Não, igual você falou, toda a nossa consciência está direcionada a objetos. Se nós vemos algum objeto visual, tal como uma árvore, um lago. Se nós imaginamos, nossa imaginação apresenta-nos um objeto imaginário. Você já vê que ele já começa aqui a dar um nível diferente, né? Isso está vendo? Tá bem no começo do livro, ó, na página 17, né? Se você tiver o livro ou na 9. Então a gente já vê por aí como ela é uma doutrina, é uma coisa bem. E tem que também, quer ver? Essa questão do da estrutura da ausência, né? Do cheio e do vazio, também está por aqui. Só um momentinho aqui, a gente já. Aí, presença e ausência. Aí, a presença e a ausência, olha aqui. Ó, Maria, ó. Uma intenção é vazia. É uma intenção que tem como algo que não está aí, algo ausente, algo que não presente para quem o intenciona. Uma intenção cheia é a que tem como algo que está aí, em sua presença física, ante quem o intenciona. E é justamente aqui que ele dá o exemplo do jogo de futebol. Né? Aqui por aqui ele fala, ó, quer ver, experiência interna, mas é por aqui que ele dá um exemplo. É logo embaixo. Ué, é logo embaixo. Aqui, ó, aqui, ó, o jogo quando antecipa um jogo do beisebol. Ó. Quando ele fala do jogo,
sobre nos intenção no modo vazio, pois mesmo o jogo a que assistimos, não intencionamos a imagem daquele jogo ou algum jogo substituto, oh meu Deus, que temos em foco, substituto que temos em foco. Ou seja, por mais que você fale de vários jogos que você assistiu, aquele especificamente que você está indo, né, no caso aqui é o beisebol, você não assistiu. Então ele não é real ainda, você está especulando sobre isso. Até a gente falou outra vez sobre, na outra reunião. Então, você percebe que existe uma potencialidade também. É interessante como fica também nessa questão de ato e potência que a gente estava discutindo na medieval agora há pouco, né? Se você for ver bem, né? Tudo bem aí, gente? Podemos continuar aí? Já deu para entender, Maria? Agora deu um pouquinho melhor para entender, ó. Sim, sim. Vamos lá, então. O outro tipo de cadeia de preenchimento não leva a um clímax. É simplesmente aditiva, fornecendo mais e mais perfis sobre a coisa em questão. À medida que continuamos a observar Niklaus jogar, vemos mais e mais de sua pessoa, de sua habilidade no golfe. À medida que a percepção aumentava, havia mais. Mas era mais um modo diferente do aumento qualitativo na proximidade alcançada, num preenchimento gradual. Um outro exemplo de preenchimento meramente aditivo seria fornecer mais e mais definições do número 15, 3 vezes 5, 16 menos 1, 12 mais 3, a raiz quadrada de 225 e tantas outras. Então, quando alcançamos uma intuição de algum alvo particular, nossa indagação não está terminada. Podemos ser passados por muitas manifestações intermediárias que nos guiaram até nossa intuição, mas o alvo, mesmo agora, permanece por ser revelado. Podemos descobrir mais da coisa mesmo, mas tal exploração não é um outro novo estágio no preenchimento gradual. É um aprofundamento de nossa compreensão do que trouxemos para a presença intuitiva. Interessante, né? Alguma coisa para acrescentar? Alguma dúvida? Eu gostei muito dessa parte. Nossa, eu vi a primeira vez e disse, não, eu gostei muito, parece que eu vi um monte de vezes. Não, essa parte é muito interessante. Mas eu gostei muito dessa parte porque é meio que uma afirmação, né? Que a ciência nunca vai ser total. Nunca vai ser, tipo... É porque eu sou muito de história, né? Porque eu faço faculdade de história e antigamente tinha uma corrente que queria a história mundo, a história do tudo, sabe? Tudo todo. Aí, com o avançar, né, a gente compreendeu que não tem como. Porque quanto mais você saiba de um conteúdo, essa busca incessante de adquirir conhecimento gera uma busca maior de adquirir conhecimento, porque nunca vai ser um conhecimento total, mas pode, como essa parte fala, pode ser, é um conhecimento aprofundado, mas nunca vai ser total. Inclusive, eu vi um vídeo de uma professora que falou assim, sabe, a questão da tese e doutorado, porque todo doutor nunca vai estar satisfeito com sua tese, sabe? Por mais que seja uma tese de doutorado, que teoricamente é algo extremamente aprofundado, nunca vai estar satisfeito, porque quanto mais você pesquisa com um tema, um assunto, mais dúvidas, mais questões vão surgindo. Aí você vai ter que parar para terminar a tese, senão... Acho que é essa compreensão de não ter essa ênfase no que tange a ciência a ciência histórica, por exemplo, nunca vai alcançar o tudo, nunca vai saber de tudo. Acho que é isso. O Sokolovsky explica isso aqui, o Russell fala exatamente isso num dos capítulos do Ideias 1. Que, apesar de que sempre que a gente olha para algo, a gente não tem na consciência esse todo, isso que você falou também é verdade. Existem essas duas coisas. Olhar para algo, intencionar algo, nunca é intencionar o todo. Tem essa realidade. E tem essa outra realidade que você falou.
A experiência humana é essa. Nunca a gente percebe o todo. O problema não. Existe só uma nuance que não é isso que ele fala nesse parágrafo. Ele fala uma coisa um pouquinho mais, assim, bem fino, assim, uma coisa assim, quase imperceptível, que é o seguinte. Ele está falando do seguinte, só quando você começa a olhar a mesma coisa sobre outros ângulos. Por exemplo, você conheceu, sei lá, pega alguma coisa que você entendeu da, de algum elemento da história. Você vai olhando esses mesmos elementos sobre alguns aspectos que só corroboram isso que você compreendeu, sabe? Só corroboram. Mas ainda assim eles são novos. São novos, mas não são absolutamente novos, sabe? Tipo, você pegar um assunto, vamos lá, Idade Média. Idade Média, no norte da África, por exemplo. Você pode ver uma visão cultural, você pode partir de uma visão sociopolítica, você pode partir de uma visão marxista, você pode partir de uma visão mais, digamos assim, só sociológica, assim, antropológica e tal. São visões diferentes. Essa questão de ver um tema em vários ângulos, né? O exemplo mais prático que ele colocou foi a questão do 15, né? Que você pode... 15 é que nem 5 mais 10, 5... eu não sou muito fã de matemática, mas outras formas. 15 sobre 1, por exemplo, né? Exatamente. Exatamente. E a galera que tá aí? Agora é hora de vocês, hein? Caio, Vanice, é hora de vocês, é hora de vocês falarem, hein? Caio, Vanice, será que vocês deixaram a gente? Eles deixaram a gente. Não posso áudio. E Ela áudio? mandou. A Vanessa não pode mandar áudio. Tá. Será que o Caio deixou a gente? É. Então, eu vou fechar, então, aqui o nosso... Porque tá vendo? A gente depois já começa aqui, que é muito legal esse capítulo aqui. O capítulo é muito legal. Vamos continuar aqui. Permite-nos concluir esse tratamento de presença e ausência, assinalando um ponto sobre a terminologia. No começo desse livro, falamos sobre a intencionalidade como tema principal da fenomenologia. Acabamos de explorar as diferenças entre intenções vazias e cheias. Podemos ficar tentados a pensar que a intencionalidade é equivalente às intenções vazias, para a nossa consciência da ausência. Isso não seria correto. Até quando uma coisa é dada para nós em sua presença, ainda a intencionamos. A intencionalidade, como um termo genérico, cobre ambas, intenções vazias e cheias, bem como atos recognitivos que intencionam a identidade do objeto. Peraí, deixa eu só anotar aqui, que é uma parte importante, né? Poderíamos notar também que o conceito de intencionalidade foi gradualmente enriquecido pelos temas desenvolvidos nesses capítulos. A intencionalidade parece trivial e óbvia quando foi introduzida no capítulo 1, mas vemos agora que não só ao contrário ao predicamento egocêntrico do pensamento moderno, mas também responde por nossa habilidade para reconhecer identidades das multiplicidades das experiências, tratar com coisas que estão ausentes e registrar as identidades dadas por meio de presença e ausência. Complementar alguma coisa aí, Luiz? Não, agora é tua hora. Então, para você ver, né, assim, eu acho muito bacana porque esse parágrafo aqui, porque ele já quebra aquela coisa tipo, a intencionalidade é só isso ou só aquilo. Não, são as duas coisas. Intenções vazias e cheias. Não tem essa, tem só cheia ou só vazia. Já é uma coisa, um conjunto de coisas, né, que se chama as intenções, né? Já está dentro de um conjunto. Isso eu acho muito legal. Agora,
complementamos nosso exame inicial das 3 estruturas que estão presentes na fenomenologia. Sempre que desejamos explorar um problema fenomenológico, devemos perguntar o que são as partes e os todos, as identidades nas multiplicidades e as misturas da ausência e presença que estão em funcionamento no assunto em questão. Objetos emocionais têm um padrão, objetos estéticos outro, objetos matemáticos, objetos políticos, coisas econômicas, objetos materiais simples, linguagem, memória, intersubjetividade. Cada um tem padrões que lhes são próprios. As 3 estruturas virão à tona frequentemente conforme procedemos com nossas próprias análises no resto desse livro. É o que ele falou ali no outro parágrafo, né? E que você também estava falando, né, Luiz? E também a Maria pontuou isso também, né? Tá vendo que se dá um monte de nome para a mesma coisa? É o mesmo ponto, né? A mesma coisa, mas com abordagens diferentes, igual vocês acabaram de falar, né? Que praticamente, pelo menos para mim, são infinitas, né? Porque sempre tem alguma coisa para descobrir daquilo, né? Alguma coisa para acrescentar aí? Tranquilo? Sossegado? Vamos fechar então aqui o capítulo aí, hein? A maioria, mas não a totalidade de nossas notas, foram até agora centradas mais propriamente sobre formas simples de experiência, em coisas como a percepção de um objeto material, tal como um cubo. Seria lógico mudar de tal percepção para formas mais complicadas de consciência, tais como a memória e a imaginação, e para a intelecção, para o tipo de experiência que temos quando entramos na linguagem, nas estruturas sintáticas, quando começamos a registrar fatos e comunicar sentidos a outra pessoa. Contudo, antes de mudar para esse tópico, vamos interromper nosso progresso por um momento a fim de esclarecer de uma maneira inicial o que entendemos por análise filosófica. Poderíamos considerar, ao menos em esboço, por agora, a natureza das análises que temos levado a efeito e o ponto de vista da qual temos trabalhado. Agora temos amostras de análises filosóficas suficientes para nos permitir conduzir uma ideia inicial de como a filosofia, tal como compreendido na fenomenologia, difere da experiência pré-filosófica e da fala. Esse capítulo é muito legal, viu? A atitude natural, a atitude fenomenológica é muito legal. Vou mandar aqui, pode ser? Ainda tem um tempinho ainda. Manda bala, tem 15 minutos. A fim de compreender o que é fenomenologia, devemos fazer uma distinção entre 2 atitudes ou perspectivas que podemos adotar. Devemos distinguir a atitude natural da atitude fenomenológica. A atitude natural é o foco que temos quando estamos imersos em nossa postura original, orientada para o mundo, quando intencionamos coisas, situações, fatos e qualquer outro tipo de objetos. A atitude natural é, podemos dizer, a perspectiva padrão, para a qual, aquela da qual partimos, aquela em que estamos originalmente. Não viemos para ela de nenhuma coisa mais básica. A atitude fenomenológica, por outro lado, é o foco que temos quando refletimos sobre a atitude natural e todas as intencionalidades que ocorrem dentro dela. É dentro da atitude fenomenológica que levamos a cabo as análises filosóficas. A atitude fenomenológica é também algumas vezes chamada de atitude transcendental. Vamos examinar ambas as atitudes ou focos, a natural e a fenomenológica. Podemos compreender cada uma precisamente em seu contraste com a outra. Esse capítulo é muito legal, gente. Nossa, esse capítulo é muito bacana. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Manda ver. É uma dúvida. Essa atitude fenológica tinha como um dos seus objetos de análise a atitude natural? Tipo, como se uma tivesse dentro da outra, uma fosse objeto da outra? E Ele vai essa ficar. postura. Diga. Sim. Não diga. E outra questão sobre o que seria essa postura original? Essa postura mais. Essa postura original que ele fala. Rafael, e aí? A gente deixa o texto correr ou explica? Vamos deixar o texto correr, porque vai ficar bem claro aqui essa diferença. Porque você presta, Maria, olha só, quando ele fala dessa atitude fenomenológica, ele vai chamar ela também de atitude transcendental.
E tem um porquê disso. Aí que está o pulo do gato. Ele vai explicar isso pra gente aqui no texto. Você vai ver como vai ficar bem claro isso daqui a pouco, a diferença dos dois. O que é essa atitude original, o que é essa atitude, o porquê é uma coisa, porquê é outra. Fica bem claro. Quer ver? Em nossa vida ordinária, somos diretamente alcançados por várias coisas do mundo. Enquanto sentamos para conversar com outras pessoas, à mesa do jantar, enquanto caminhamos para o trabalho, ou enquanto preenchemos uma petição para um passaporte ou para uma carteira de motorista, temos objetos materiais manifestos para nós. E os identificamos por intermédios dos lados, aspectos e perfis, pelos quais eles são dados. Falamos deles e os articulamos. Temos respostas emocionais para coisas que são atraentes ou repulsivas. Achamos alguma coisa prazerosa de olhar ou ouvir e outras desagradáveis e destrutivas, e assim por diante. Algumas coisas estão presentes para nós, outras coisas estão ausentes. Superamos algumas das ausências e trazemos as coisas para a presença, mas também deixamos outras coisas mudarem na presença para a ausência. Identificamos e reconhecemos uma coisa após a outra, as cadeiras e pinturas em nossa sala, os pássaros cantando lá fora, o carro descendo pela rua, o vento soprando por entre as árvores. Além disso, acrescemos a tais coisas substâncias. O mundo também contém entidades matemáticas, como o triângulo e quadrado, conjunto fechado e aberto, números racionais e irracionais. Tais coisas matemáticas requerem um tipo especial de intencionalidade, mas ainda manifestam-se como aninhadas dentro do mundo, embora existam de uma maneira diferente das árvores e dos caminhões. Há também constituições políticas, leis, contratos, acordos internacionais, eleições, atos de generosidade e coragem, bem como atos de ódio e covardia. Todas essas coisas podem ser identificadas dentro de um mundo no qual vivemos. Todas essas coisas em sua identidade são correlatas com nossa intencionalidade. Já está ficando mais claro, Maria? Vai ficar mais daqui a pouco. Uhum. Além do mais, nosso mundo não contém somente as coisas que temos experienciado diretamente. Também intencionamos, de modo vazio, muita coisa que tomamos por reais, embora nunca as tenhamos experienciado. Podemos nunca ter ido à China, mas de vez em quando intencionamos a China, suas montanhas e seus rios, sua política externa e doméstica, sua condição econômica. O mesmo é verdade para a Antártica e Groenlândia. Se formos visitar a Antártida, podemos preencher muito de nossas intenções vazias, algumas surpreendentes, outras de maneira previsíveis. O mundo em que vivemos se expande para além da nossa experiência imediata e para além de nossas experiências possíveis. Também percebemos um domínio nos céus que nunca alcançamos fisicamente. Podemos chegar até a Lua ou a alguns dos planetas, mas é impossível para nós alcançarmos as partes mais longínquas do universo. Muitos podemos aprender sobre esse lugar, mas muitos deles sempre permanecerá alvo de intenções vazias em lugar de intenções cheias ou percepções. Assim, há muitas coisas no mundo, todas dadas em diferentes maneiras de representação. Há também o próprio mundo, a qual é dado ainda de um modo diferente. O mundo não é uma grande coisa, nem a soma das coisas que foram pode ser experienciada. O mundo não é como esfera flutuante no espaço, nem uma coleção de objetos moventes. O mundo é mais como um contexto, uma configuração, um segundo plano ou um horizonte para todas as coisas que existem, todas as coisas que podem ser intencionadas e dadas para nós. O mundo não é uma outra coisa competindo com aquela. Ele é o todo para todas elas. Não é a soma delas todas, e é dado para nós como um tipo especial de identidade. Nunca poderemos ter o mundo dado para nós como um item entre muitos, nem mesmo como um item singular. Ele é dado somente como abrangendo todos os itens. Contém tudo, mas não como um recipiente global. O termo mundo é um singular e tanto. Só poderia haver um deles. Pode haver muitas galáxias, pode haver muitos planetas habitados por seres conscientes, embora exista só um para nós. Mas só há um mundo. O mundo não é um conceito astronômico, é um conceito relacionado com a nossa experiência imediata.
O mundo é a configuração última para nós mesmos e para todas as coisas que experienciamos. O mundo é o concreto e o todo atual da nossa experiência. Calma aí, Aqui eu acho que vai ficar bem claro. Pode falar. Rafael. Diga, agora é sua hora. Não, esse capítulo aqui, quer dizer, esse parágrafo aqui, ó, eu acho que ela é o que vai dar diferença na interpretação, mas pode mandar ver. Não, só queria falar se a galera tiver alguma interrupção, interrompa mesmo. Levanta a mão, interrompa. É isso aí. Se quiser. Então vai, Maria. Manda ver, Maria. Quando ele fala dessa questão do mundo, pode-se, um resumo perigosamente simples, pode-se dizer que o mundo é o concreto, só que cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente desse mundo baseada nas suas intenções cheias e vazias. Não é não, Rafael? Exatamente. Mas você viu uma coisa aqui interessante, você falou que é de história, né? Você percebe uma coisa que ele coloca aqui, no parágrafo anterior, que essa questão do podemos nunca ter ido à China, mas de vez em quando estacionamos a China, suas montanhas, seus rios, sua política externa e doméstica. Você percebe, quando a gente falou lá atrás de intenções vazias e cheias, é assim, você pode ler todos os livros sobre a China, mas você não conhece a China. Porque você não foi lá, você entendeu? Então, assim, você pode estudar toda a Idade Média. Mas como é a Idade Média de verdade? Eu não sei, porque infelizmente eu não tenho lá. Então você vê que mesmo aqui, ele já começa a falar dessa coisa do mundo. Então você constrói esse mundo, como ele falou, o mundo é o concreto e o todo atual da nossa experiência. Ou seja, é tudo e mais um pouco, né? Tudo mais um pouco que a gente tem, né? O que a gente pega e o que a gente também não pega também, que são a nossa experiência, muitas vezes. Inclusive, o senhor me fez lembrar de uma temática muito pautada na história, que é aquela que a gente não tem aquela questão de verdade absoluta. A gente fala de hipóteses, a gente fala de há evidências suficientes que era assim. Um historiador é sério, nunca vai trabalhar com verdades absolutas, mas vai trabalhar com evidências. E apesar dessas fontes, apesar de ter evidências, a gente nunca vai falar, não, foi assim de verdade, não, pode ser assim, é aquela questão, né? A gente está na idade contemporânea, a gente pode ser expert em idade antiga, de Península Ibérica, mas a gente nunca vai entender em sua amplitude o que foi a Idade Antiga na Península Ibérica. E até mesmo as nossas fontes vão ser fragmentos daquilo que foi a Península Ibérica na Antiguidade. E sabe, também tem uma coisa que você pode pensar sobre isso, que até uma vez eu conversei com um amigo meu, é assim, vamos pegar a Idade Média de novo. Só que se você vai pegar, vamos pegar lá, sei lá, 1000 historiadores da Idade Média que viveram lá, sei lá, na Europa. Vamos pegar aqui, só a Europa, quanto faz? E aí cada um deles dá uma camada diferente para a Idade Média. Um fala que foi bom, outro fala que foi assim, outro fala que foi assado, outro fala... E aí? Como é que você interpreta isso? Porque isso é o que ele está falando do mundo concreto. É isso porque, assim, todos são mundo concretos. Todos são mundo concretos, porque todos existiram esses mundos. Eles são historiadores que estão falando da mesma coisa, da mesma época. Só que diferentes camadas uma coisa é o cara que era o historiador, sei lá, do rei tal. O outro é do monarca tal. O outro é do não sei quem. Todos eles têm uma certa razão. Mesmo quando eles falam daquela realidade, todos eles estão falando da realidade, de algum jeito. Porque são múltiplas camadas. Sabe, eu não sei, eu acho que talvez isso seja um ponto a ser levado. O que vocês acham disso? Sim, eu estou compreendendo super, assim, porque na história a gente tem que pautar muito nisso, né? Que não é uma história única, há diferentes sujeitos com diferentes intenções, com diferentes contextos sociais e econômicos, e isso vai interferir na perspectiva deles de mundo. Nossa, eu não sei como é que eu falei isso tão rápido, mas eu falei.
E a gente tem que levar em consideração tudo isso. Não é uma história única sobre a Idade Antiga, não é uma história última sobre um tema específico, é simplesmente pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, devido às suas o contexto que elas estão vivendo, ou as referências delas, sabe? Então, é bem assim mesmo, essa heterogeneidade que perpassa tudo que a gente vê, assim, quando a gente fala de ser humano. E é muito interessante porque o Husserl, ele fala que até experiências que não são exatamente reais são objetos da fenomenologia. Trocando miúdos, a fenomenologia ela sempre toma por base a atitude natural. Na atitude natural, tudo que a gente experimenta, tudo, absolutamente tudo, esse todo da nossa experiência é o que se chama de mundo. Então, se alguma pessoa ela tem experiências assim que não aconteceram na sua vivência de vida, esse conceito de mundo, que é um conceito um pouco diferente, né? Ele se aplica a esse todo dessa experiência dessa pessoa que abarca inclusive essas experiências irreais. Vou complicar mais um. Eu acho que eu vou complicar com a minha pergunta. Digamos que temos uma fonte. Ai, meu Deus, eu queria meter sertão, mas. Vai complicar mais um. Diga, por exemplo, tem muitas músicas sertanejas que tem como tema um saudosismo do sertão. Perante a seca teve que ir embora o personagem, aí tá com muita saudade de casa, tá com muita saudade desse sertão. Então, essa música, essas fontes, é uma construção, faz parte desse mundo, esse saudosismo, essa questão de você ver para trás de uma experiência que você teve, mas ao longo do tempo você ganha outro significado. Esse saudosismo perante o passado e essa romantização até perigosa do passado. No meu tempo era bom, tipo, romantizar, ganhar novas formas desse passado que já aconteceu, mas você permanece ali vivo. Eu acho que dá para entender. Sim, é como você falou. O mundo é a totalidade das nossas intenções cheias e vazias. Só complementando, olha lá. O mundo é o concreto e o todo atual é nossa experiência. Não é? A experiência é tudo. Passado, presente, futuro, tudo. Tudo que é experiência. Faz parte. As pessoas podem ressignificar o passado. Podem, por alguma razão. Faz parte, né? E a gente até pode linkar esse tudo com uma questão genérica, como se fosse uma intuição vazia, porque quando a gente fala tudo, a gente não foca em objetos específicos, então é como vago, sabe? Eu estou juntando tudo, mas na minha cabeça faz sentido. Tudo o quê? Sabe? É vago demais. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente pode até dizer que quando a gente pensa nesse todo da experiência, a gente quer conhecer esse todo, né? Sim, sim. Inclusive, é por interpretações do que é o tudo que a gente acaba compreendendo um pouco mais desse tudo, sabe? Tipo, é através dessa somatória dessas interpretações desenvolvidas de diferentes ângulos que a gente acaba sabendo um pouco mais sobre esse tudo, mas nunca tudo. Exatamente. Eu vou só terminar aqui essa página, porque eu acho que aqui tem uma coisa muito importante, tá? Da gente já... Uma outra singularidade importante em nossa experiência espontânea é o si mesmo, o ego ou eu. Se o mundo é o mais amplo, todo, e o contexto mais abrangente, o eu é o centro em volta do qual esse todo mais amplo, com todas as coisas nele, é organizado. Paradoxalmente, o eu é uma coisa no mundo, mas é uma coisa como nenhuma outra. É uma coisa no mundo que também cognitivamente tem um mundo. A coisa para o qual o mundo
como um todo, com todas as coisas nele, manifesta a si mesmo. O eu é o dativo da manifestação. É a entidade para a qual o mundo todo e todas as coisas neles podem ser dados. Aquele que recebe o mundo em conhecimento. Deixa eu só. Naturalmente, há muitos eu, muitos egos, muitos si mesmos, mas até entre todos eles, um permanece de fora, como sendo preeminente, nomeadamente eu. Isto é, você enquanto lê essas palavras e pensa nelas por si mesmo. Esses fatos estranhos sobre o si mesmo, ou o ego, não são apenas truques de linguagem, não são apenas peculiaridades da primeira e segunda pessoa do singular. Elas pertencem ao tipo de ser que é uma criatura racional, uma criatura que pode pensar, que pode dizer eu, e que pode ter o mundo mesmo enquanto sendo uma parte do mundo. A alma racional, como disse Aristóteles, é de alguma maneira todas as coisas. O mundo como um todo, é o eu como centro, são duas singularidades entre as quais todas as outras coisas podem ser colocadas. O mundo e o eu são correlatos, um com o outro, e um mundo diferente daquele no qual uma intencionalidade particular é correlata com as coisas que intenciona. O mundo e o ego provêm um duo fundamental, um contexto elíptico para tudo. Esse é um parágrafo que a gente pode explorar no próximo encontro, hein? Porque esse aqui vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho. Pode falar, Maria. Não, só ia dizer sim, aí você ia falar, não, vou fechar. Era só um sim, não era nenhuma colocação. Não é isso. Então, nos Vamos, vemos. Mesma hora. fechamos aqui hoje, então. Daí na próxima a gente começa com esse parágrafo de novo, porque esse parágrafo aqui é muito legal. Vai demorar uns 30 minutos para. Esse parágrafo é muito bacana. É um dos mais pesados que eu achei do livro. Na mesma hora, no mesmo dia e no mesmo bate-final. Vou fechar aqui a gravação. Peraí.